Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos falando diretamente de um auditório aqui em Palmas, Tocantins. E a mensagem que nós vamos entrar dentro está dentro do conjunto de mensagens. Quem tem ouvidos, ouça, que são as 7 cartas, né, as 7 igrejas do livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Então são as 7 igrejas do Apocalipse e nós estamos falando a respeito de Sardes, da igreja em Sardes. Estamos na mensagem de número 3, cujo título é As Obras da Profetisa Jezabel. E a leitura da Bíblia é Apocalipse 2, versículos de 20 até 23. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que ao rever a história da igreja, nós estaremos vendo a nossa própria história. Você talvez não tenha clareza do que tem acontecido com a história da igreja nesses 20 séculos. E ao você conhecer um pouquinho, nós não temos condições de falar de toda a história, mas para você conhecer um pouco o pano de fundo de tudo que a igreja passou nesses 20 séculos, vai te dar uma orientação, um senso de localização, como um GPS. Você vai ver, né, de todo o roteiro pelo qual a igreja passou e por todos os eventos, as situações difíceis, adversas, da degradação da igreja, e nós sabemos nos localizar hoje, no presente, onde nós nos encontramos e onde está, para onde nós vamos, quanto tempo deve levar até o final, até o destino. Então, essa visão que nós vamos ter através das cartas 7 igrejas de Apocalipse vão nos dar uma noção da nossa localização. Por que isso é importante? Para você saber de tudo o que a igreja passou, você passa a perceber que muitas coisas você não entendia, porque hoje as coisas são assim, porque passamos por essa situação, essas várias situações no passado. Por isso que nós estamos vendo tudo isso, é para nós, irmãos, sabemos onde nós estamos e que o Senhor, a volta do Senhor está muito próxima. Nós não temos mais tempo a perder. O Senhor conta com você, conta com a igreja em Filadélfia, né? E o Senhor precisa, né, colocar em você um coração de urgência. O Senhor está às portas, está voltando, porque, irmão, já houve muito tempo perdido, 20 séculos, né, praticamente uma grande parte, né, que a igreja passou em decadência, em degradação, e graças ao Senhor, o Senhor tem restaurado a sua igreja, e nós estamos num momento muito bom, que o Senhor possa, né, nos orientar para sabermos, né, qual é a direção que estamos tomando, para onde nós estamos indo, e a volta do Senhor está preeminente. Muito bem, mas ainda eu precisava falar um pouco, né, sobre a importância da palavra do Senhor, né? Irmãos, a palavra do Senhor realmente é a que executa a obra de Deus. Esse conceito poucos filhos de Deus têm, né? Os filhos de Deus ainda encaram, né, a obra de Deus como uma obra cristã, uma obra de evangelização, uma obra de boas ações. Não, a obra de Deus é para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, se você perceber, ontem nós fizemos o resumo, né, em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, ali mostra que o mistério da vontade de Deus é encabeçar Cristo sobre
todas as coisas, sobre as coisas do céu e também sobre as coisas da terra. Cristo tem que ser a cabeça sobre todas as coisas. Mas infelizmente hoje este mundo foi usurpado pelo inimigo de Deus, foi usurpado por Satanás. E este mundo jaz no maligno. E esse mundo hoje, né, é governado, é dominado pelo império das trevas. É uma situação triste. Todavia, irmãos, o Senhor está usando a sua igreja para retornar essa terra de volta para o governo de Deus, para o governo de Cristo. Por isso, irmão, nós estamos aqui com uma missão. A igreja está aqui na terra não só para pregar o evangelho da graça, salvar as pessoas, mas estamos aqui pregando o evangelho do reino. Esse evangelho do reino prega que Cristo deve governar as nossas vidas. Não apenas nós recebemos a graça de Deus, como alguns entendem de uma maneira superficial, vamos sair do inferno e vamos ir para o céu. Não é esse conceito. O conceito do evangelho do reino, irmãos, é que Cristo precisa encabeçar, né, os homens dessa terra, para que o reino de Deus volte para a terra e domine essa terra. Amém? Por isso, irmãos, para que Cristo possa reinar sobre todas as coisas, primeiramente tem que reinar na igreja. O corpo de Cristo tem uma cabeça, e a cabeça é Cristo. E quando todos os membros do corpo de Cristo aprenderem a obediência à cabeça, a obediência a Cristo, irmãos, esse é o objetivo do Evangelho do Reino. E quando o Evangelho do Reino for pregado a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, em Mateus 24, versículo 14, diz: então virá o fim. Portanto, irmãos, o nosso trabalho aqui na terra é para pregar o Evangelho do Reino. E para pregar o Evangelho do Reino, irmãos, leva muito tempo para o homem entender o Evangelho do Reino. Portanto, nossa abordagem curta nas ruas, no Posso Orar por Você, nós conseguimos ajudar as pessoas, né, para reconectar-se com Deus, num socorro imediato, de emergência do que a pessoa precisa. Mas nós precisamos deixar livros nas mãos das pessoas, porque esses livros é que contêm o Evangelho do Reino. Para as pessoas interessadas, esse livro vai dar a clareza, a visão geral para a pessoa, o que Deus quer hoje na terra. Deus quer governar a nossa vida. E eu não tenho tempo de repetir tudo que eu falei ontem, irmãos. Deus deseja governar sobre você, sobre cada membro do corpo de Cristo. De que maneira? Deus quer encher você de Cristo. E como Deus vai preencher cada vazio seu com Cristo? É por meio da palavra de Cristo, por meio da palavra profética. Por isso, irmãos, a importância da palavra na igreja, da obra de Deus, é de grande importância, de extrema importância. Por isso, Satanás, ao longo desses séculos, tem atacado justamente a palavra de Deus, a palavra profética, o falar de Deus que dava direção para as igrejas, que dava autoridade do Espírito sobre as igrejas, irmão, tem sido atacada e praticamente apagada a partir do final do primeiro século. Mas graças a Deus, o Senhor está restaurando, né? A igreja em Filadélfia, segundo André Miller, tem restaurado o quê? Destrancados os tesouros da palavra profética, para que novamente a palavra passe a fazer a obra de Deus nos nossos tempos. Então, para ganhar tempo, eu vou já diretamente para Deuteronômio capítulo 6, e eu não tenho tempo de falar detalhadamente, né? Vocês já viram bastante estes dias.
e Deuteronômio 6 nos mostra, irmãos, já para com o povo de Israel, Deus já havia apresentado a solução, a única solução de Deus ter um povo santo, que Ele pode chamar de seu povo, irmãos, é através desse povo ouvir atentamente a sua palavra e guardar a sua palavra. Mas não guardar meramente através do esforço humano, mas essa própria palavra dá capacidade para o homem guardar. Então é isso que eu quero dizer, embora no Antigo Testamento o povo ainda não tinha condições, né, de ter a realidade disso, mas nós do Novo Testamento, a igreja pode ter essa realidade. Então, né, aqui diz assim, ó Senhor Jesus, versículo 3 de Deuteronômio 6, gostaria de ler desde o versículo 1, mas não tenho tempo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires. Cumprires o quê? Em cumprires os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos. Em outras palavras, ouve atentamente as minhas palavras e cumpra as minhas palavras, guarde as minhas palavras, tá? E que eu te ordeno, tu e teus filhos, teu filho e filho de teu filho. Quer dizer, toda a nossa família precisa ouvir a palavra do Senhor e guardar a palavra do Senhor, tá? E versículo 4, o versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Em outras palavras, se Ele é o nosso único Senhor, você deve dar ouvidos para quem? A Ele. Irmãos, não ouça tantas coisas, né? Não pense que a palavra de Deus é só mais uma opinião, uma alternativa para você seguir. Irmãos, nós não temos várias alternativas, nós temos um só Senhor. O que Ele falar, para nós é lei. O que Ele falar, para nós é ordem. O que Ele falar, irmãos, para nós, irmãos, nós devemos guardar a sua palavra e seguir, né? Obedecer a sua palavra. Então, Ele é o nosso único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, a primeira coisa que o povo de Deus tem como evidência, irmãos, é amar o nosso Deus, que é o único Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Isto é, nós amamos o Senhor, irmãos, com todo o nosso ser. E é assim que funciona. Você quer fazer parte do povo de Deus? Tem que amá-lo. Amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas como eu vou fazer isso? Alguns, quando se converteram ao Senhor, recém-convertidos, viviam numa lua de mel com o Senhor, lua de mel com o Senhor. E depois de um certo tempo o amor vai se esfriando. Como manter o nosso amor, irmãos, como o primeiro amor, o amor fresco, o amor mais importante, o melhor amor do nosso coração? Como manter esse amor? Aí está o versículo seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, a única maneira de nós termos a capacidade de amar o Senhor, conservar o primeiro amor no nosso coração, irmãos, nós temos a palavra de Deus gravada no nosso coração. Porque a própria palavra de Deus, irmãos, nos dá poder e capacidade de amá-lo. As palavras do Senhor não são meras informações, conhecimentos que nós adquirimos, não. As palavras do Senhor vêm com poder. As palavras do Senhor vêm com o próprio amor de Deus e nos faz amar o Senhor como nunca. A primeira carta do livro de Apocalipse, capítulo 2, foi a carta para a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso estava tudo bem,
diante de Deus, mas o Senhor repreendeu essa igreja com uma coisa: tenho, portanto, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja de onde caíste, arrepende-te, né? E volta à prática das primeiras obras. Irmão, quais são as práticas das primeiras obras para voltar a ter primeiro amor? É ter a palavra no nosso coração, não é? Gravar a palavra. Como gravar? Versículo seguinte: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, você pode procurar no dicionário português. Inculcar é imprimir ou gravar as palavras do Senhor no nosso coração, por meio de repetições seguidas, até que a palavra fique gravada no nosso coração. E essa palavra inculcar em hebraico também significa usar alguma coisa afiada, alguma coisa pontiaguda, para perfurar ou para gravar, né, no nosso coração. O nosso coração, irmãos, é uma tábua de carne para que Deus possa gravar a palavra no nosso coração. E essa palavra gravada no nosso coração é que nos dá o poder de amar o Senhor, de guardar a sua palavra. Não é a nossa capacidade, não é pela nossa capacidade. Durante esses séculos todos, no Antigo Testamento, o povo de Israel achava que podia cumprir a palavra de Deus, né? Eles falaram: tudo que o Senhor disser, em Êxodo 19, tudo que o Senhor disser, nós faremos, né? O povo se engana achando que tem a capacidade de guardar a palavra de Deus. Irmão, nós não temos a capacidade. Nem nós, no Novo Testamento, como a igreja, nós não temos capacidade de guardar a palavra de Deus. Qual é a maneira, irmãos, de guardar? A própria palavra nos dá o poder. A própria palavra nos dá força para guardar a palavra de Deus. Por isso, irmão, nós precisamos inculcar a palavra, gravar a palavra no coração. Por isso nós, irmãos, recebemos a ajuda do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5:18, ali diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Nós precisamos falar a palavra, irmãos, entre nós, repetir seguidamente, até a palavra ficar gravada no nosso coração. É por isso, irmão, nós recebemos ajuda de vários irmãos, né, que cada semana nos faz essa palavra que o Senhor fala a cada semana, colocado em cada dia da semana. E isso nos facilita, irmãos, para usar cada dia da semana para repetições, para repetir uns aos outros, fazer a imersão na palavra. E dessa forma, irmãos, o que o Senhor falou conosco na semana fica gravado no nosso coração. E essa palavra que é gravada no nosso coração, irmão, nos dá força, nos dá poder para Cristo habitar no nosso coração. Colossenses 3,15: habite ricamente a palavra de Cristo em vós, ensinando e advertindo mutuamente uns aos outros. Irmãos, isso não é falar mutuamente, isso não é fazer a imersão, não é um ajudar o outro, falar repetidamente a mesma coisa, até gravar a palavra no coração. Irmãos, a palavra de Deus tem poder. E a palavra de Deus traz o amor de Deus. O que Deus quer obter no final, o resultado do seu trabalho, irmãos, não é uma edificação material, mas é a construção de um tecido de amor. Deus é o amor como urdidura, e nós recebemos esse amor e amamos uns aos outros como trama. E nós vamos fechando um tecido bem ajustado, bem consolidado,
essa é a edificação da igreja, irmãos, essa é a igreja vinculada, todos os membros do corpo de Cristo são bem vinculados, bem ajustados, bem consolidados, unidos em amor. Esse é o trabalho que Deus está fazendo. Então, irmãos, o trabalho é feito pela palavra. Daí a importância da imersão na palavra que Deus nos deu de presente agora. A partir do ano final, no meio do ano passado para hoje, nós temos praticado a imersão na palavra. E como tem nos ajudado? Nossos adolescentes foram transformados, saíram de uma vida sem sentido, não é isso? E se tornaram, irmãos, os que estão puxando a nós nas reuniões, pelo exemplo deles, muitos pais foram ganhos, muitos adultos foram tocados pelo Senhor. Irmãos, graças ao Senhor, isso é força da palavra do Senhor. Eu também, irmãos, para terminar, e ainda quero usar nessa parte, Deuteronômio 11, tá? Posso usar? Vamos lá para Deuteronômio 11, versículo 8, ali diz: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Irmãos, Deus quer introduzir o seu povo na boa terra de Canaã. E para você poder ter forças para entrar na boa terra de Canaã, irmãos, você precisa guardar os mandamentos do Senhor, e os mandamentos do Senhor são ordens do Senhor. Não é optativo você guardar ou não, são ordens do nosso único Deus. Aí, para quê? Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Irmãos, essa boa terra já representa Cristo, que Deus nos deu como uma boa terra, e cada um foi aquinhoado com uma porção da terra. Você sabia disso? Na epístola de Pedro, ele fala que a cada um foi aquinhoado, a cada um de nós foi repartido uma porção de terra, que é a fé igualmente preciosa. Tá? Não tenho tempo de explicar muito sobre isso. Então, apóstolo Pedro fala que cada um de nós recebeu um lote de terra, uma porção da terra, que é a fé igualmente preciosa. Eu recebi uma porção de terra que é Cristo, para eu poder lavrar a terra, trabalhar em cima, para desfrutar dos frutos da boa terra. Vocês entenderam? Então, para que sobre esse Cristo que Deus te deu, para você poder tirar fruto dessa terra, você então precisa guardar a palavra do Senhor. Tá certo? Então, e aí você vai se prolongar sobre essa boa terra. A sua vida vai se prolongar e você vai prosperar nessa boa terra, Versículo 10: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com pé arregáveis como a uma horta. Alguns podem não entender como é que vai regar com o pé. Então, no Egito, isto é, no mundo, se você quer desenvolver um trabalho, você então precisa executar um trabalho para poder você ter o resultado do seu trabalho. Isto é, a terra do Egito dependia de você regar essa terra. Mas para regar essa terra, você precisa executar um trabalho. Como fazer com os pés? Provavelmente era um instrumento que os egípcios inventaram. Ao você pedalar com os pés,
né? De alguma forma a água é bombeada, a água é transportada, né, para a lavoura. Vocês estão entendendo? Então você precisava regar a sua terra no Egito através do seu esforço, através do seu labor, através do seu suor. Você então regaria, né, a terra para poder produzir a terra para você. Mas a boa terra não é assim. Tá? Vamos lá, versículo 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Quer dizer, essa terra que vocês vão possuir não depende tanto do esforço de vocês. Essa terra que vocês vão possuir, que é Cristo, depende do céu. Depende do céu. Então tudo que você tem que fazer, irmãos, é laborar na palavra. Olha a importância da palavra, né? Aí, versículo 12, por quê? Porque essa terra não é terra do Egito. Essa terra é a terra de que cuida o Senhor. É o Senhor que cuida, o Senhor que administra essa terra, né? Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente. O Senhor está cuidando de você todo o tempo, desde o princípio até o fim do ano, 365 dias ao ano, Deus está atento para você. Enquanto você faz a imersão na palavra, enquanto você inculca a palavra, grava a palavra no seu coração, irmão, Deus está fazendo o seu trabalho por você e para você, né? Aí, se diligentemente, a única coisa que requer de nós, irmãos, não é pedalar com o pé para regar a terra, não. A única coisa que cabe a nós fazermos é diligentemente obedecer aos seus mandamentos. Vocês estão entendendo? Olha só que eficácia tem a palavra de cumprir a palavra, né? Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É a única coisa que o Senhor exige de nós. É gravar a sua palavra, amar a sua palavra, fazer a sua palavra funcionar dentro de nós. E como essa palavra vai funcionar? Vai trazer o amor de Deus, vai me encher do amor pelo Senhor e vou me fazer servir ao Senhor, tá? Deus disse, eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, no tempo certo. Não precisa você pedalar, não precisa você regar, eu vou regar. Mas se você guardar a minha palavra, se você inculcar a minha palavra, se você gravar a palavra no seu coração, fazendo imersão na palavra, eu vou dar chuva. Tá bom? Então, as primeiras chuvas e também as últimas chuvas. As primeiras são para semeadura, no tempo certo. E as últimas são para colheita, também no tempo certo. Deixa que o Senhor cuida disso. Mas e você tem que cuidar do quê? Cuidar da palavra, amar a palavra, gravar a palavra todos os dias, tá? Então, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite, darei erva no vosso campo aos vossos gados. Até Deus cuida até dos nossos animais, né? Quando fala dos vossos gados, irmãos, é do seu negócio. Deus cuida do seu negócio. Tem irmãos que sabem que no passado ele não tinha tempo de cuidar das coisas do Senhor, ele o dia inteiro estava preocupado com o seu negócio, com suas coisas, não é isso? Mas hoje ele ganhou a visão. Não, meu ofício principal é servir ao Senhor. E hoje o Senhor dá enquanto ele dorme. Entende, não? Então, irmãos, não fique você querendo fazer seu esforço, não. O Senhor vai dar erva ao campo, ao seu gado. O seu negócio, Deus cuida. Você não crê, não? E comereis e vos fartareis. Não vai faltar, não. Só não fica muito gordo, tá? Aí versículo 18, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração.
É a única exigência dele. Grava a palavra de Deus no coração. Ame a palavra profética, né? E na vossa alma, atai-a por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Irmãos, os adolescentes já estão praticando isso? Já estão deitando-se, ouvindo a palavra profética. Estão dormindo com Deus. Estão acordando ouvindo palavra, fazendo imersão na palavra. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, é só isso que Ele quer de nós. O resto Ele cuida. Ó Senhor Jesus. Ensinai-a, né? Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos, escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Umbrais, para quem não sabe, são os batentes da porta, né? Os batentes da porta e a verga da porta, são os batentes da porta, e você escreve a palavra do Senhor, e escreve a palavra do Senhor na porta da sua casa. E hoje, irmãos, isso está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Usa isso aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, o que vai acontecer? E a Ele vos achegardes. Vocês estão percebendo que quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, você grava a palavra de Deus no coração, você se achega a Deus? Nosso Deus, irmão, não são aqueles deuses falsos que as nações pagãs tinham medo, né, do castigo deles. Por isso que sacrificavam, né, as coisas para ele não ficar irado para com o povo. Irmão, nosso Deus não é um Deus de castigo. Nosso Deus é um Deus que quer você bem chegado a Ele, quer você bem íntimo dEle, você o ame de todo o seu coração. Não é viver com medo de castigo, não, né? Ó Senhor Jesus. E eu vou só ler mais um versículo aqui, versículo 25. E ninguém, versículo 24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Irmão, se você tão somente guardar a palavra do Senhor, fazendo imersão, fazendo com que a palavra todos os dias estejam gravados no seu coração, Deus vai cuidar do seu desfrute, Deus vai cuidar da sua prosperidade, Deus vai cuidar do seu negócio. E não só isso, irmãos, onde a planta dos nossos pés pisar, irmão, Deus vai nos dar essa terra. Isso quer dizer o que, irmãos? Isso é conquistar essa terra de volta para o Senhor. Quando nós saímos à rua, pregamos o Evangelho, posso orar por você, e deixamos livros que contêm Evangelho do Reino para as pessoas, irmão, o que estamos fazendo? Nós estamos o quê? Conquistando a terra para o Senhor. Deus então prometeu, nessas condições, onde você puser o seu pé, eu vou dar para você. Irmão, vamos pisar? Nessa condição correta, né? Vamos pisar com a planta dos nossos pés, pregando o Evangelho nas ruas, e o Senhor vai nos dar. Irmãos, por isso que nós estamos, graças a Deus, nessa nova fase, nós estamos conquistando a terra na África. A África está entrando por esse caminho, irmãos, de pregar Evangelho do Reino, colportagem, né, irmãos? O Senhor está dando uma nova
nova oxigenação para eles, as coisas estão prosperando. Nós também pisamos com nossos pés na Oceania, outro continente que nós não tínhamos pisado. E agora, irmão, nós estamos já na Austrália. Nós estamos em Porto Rico. Nós estamos na América Central, América do Norte, né? Nós estamos na Europa, e o Expoliva recentemente passou por alguns países do leste europeu e ainda está lá, né? Passaram por Ucrânia, olha só, né? Passaram por Hungria, Eslováquia, Tchecoslováquia, né? República Tcheca e assim por diante, na Polônia, estão seguindo. Irmãos, onde puser a planta dos nossos pés, o Senhor prometeu dar para nós. Mas tem uma condição: você tem que guardar a minha palavra. Você tem que inculcar a minha palavra. Eu li também, irmão, em Deuteronômio, não vou ler agora. Irmãos, quando o Senhor estabelecer rei em Israel, o primeiro dia do seu reinado, o rei precisa fazer transcrição, que nem nossos adolescentes, né? Precisa mandar fazer uma cópia da palavra do Senhor em um livro. E esse livro, irmãos, será um livro que ele deve ler todos os dias da sua vida. Ele deve ler na hora de dormir, na hora de acordar, ele deve ler a todo tempo. Irmãos, somente assim que um rei de Israel consegue governar por Deus. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Nós devemos, irmão, amar a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, o Senhor gerou a sua igreja no dia de Pentecostes, né? E a partir de então, Jesus, né, que estava com seus discípulos, depois da ressurreição, apareceu por 40 dias falando do reino de Deus para com eles. Isso está em Atos capítulo 1, né? E depois do dia do Pentecostes, irmão, Jesus não mais apareceu aos seus discípulos. Por quê? A partir daquele momento, a igreja passou a ser usado como instrumento de Deus, irmãos, para trazer a palavra de Deus e dar direção do Espírito. Vocês percebem que quando o Espírito Santo batizou como descendo línguas como de fogo sobre aqueles 120 galileus, irmãos, o Espírito Santo batizou aqueles judeus que creram no Senhor Jesus para dentro de um corpo. Jesus não veio aqui na terra, irmãos, para fundar uma nova religião. Não veio aqui na terra para montar uma organização religiosa, uma instituição religiosa, não. Jesus veio aqui para dar vida. Ele veio como um grão de trigo, que morreu na terra na cruz, e pela ressurreição produziu muitos grãos. E esses muitos grãos, irmãos, somos nós, os muitos membros do corpo de Cristo. E hoje ele é cabeça desse corpo e nós somos membros desse corpo. Então, no dia do Pentecostes, irmão, não se fundou uma organização religiosa. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo batizou as pessoas que creram em Jesus em um só corpo. Em Atos capítulo 10, na casa do Cornélio, os gentios pediram para Pedro ir lá, para falar da palavra de Deus, e Pedro, apóstolo Pedro, enquanto falava, o Espírito Santo também batizou-os. O que significa esse batismo do Espírito Santo? Batizou também os gentios que creram no Senhor para dentro do mesmo corpo. Então, irmão, nós somos membros vivos do corpo de Cristo. Não somos uma instituição religiosa humana. É isso que precisa entender, né? E nós, como membro do corpo de Cristo, dependemos da cabeça. Dependemos do suprimento da cabeça. E o suprimento da cabeça vem através da palavra. A palavra.
Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos lá. Efésios 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quer dizer, Deus, para poder fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas, como ele diz nos versículos 9 e 10, tanto as dos céus como as da terra, quer dizer, até os seres angelicais, Deus deseja que Cristo seja a cabeça sobre tudo. Mas para isso, Deus então precisa usar a igreja. Por quê? A igreja é o seu corpo. Então, para Cristo ser a cabeça sobre todas as coisas, Cristo primeiramente foi dado por Deus à igreja. E a igreja que é uma instituição religiosa? Não. Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Então, Deus precisa primeiramente encher a igreja, encabeçar a igreja com Cristo, para depois usar a igreja, pela obediência à cabeça, poder introduzir a obediência de todas as coisas a Cristo. Vocês estão me entendendo agora? Irmão, essa é a vontade de Deus. Por isso, irmão, vou já direto para Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmão, não estamos juntos numa instituição religiosa repetindo. Irmãos, quando você olha uns para os outros, você tem que ter a visão de que nós estamos num corpo orgânico, cheio de vida, e nós somos membros uns dos outros. Somos membros desse corpo, tá? Sendo membros, cada um tem a sua função, né? Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. No versículo 4 ele fala: nem todos os membros têm a mesma função. Isso que nós temos que enxergar. Nós somos membros, uns complementam outros. Não tem membros concorrentes no corpo. Tem algum membro concorrente no seu corpo? A sua mão direita concorre com a mão esquerda? O seu pé briga com o seu cotovelo? Não. Todos se complementam. Irmãos, é assim que você tem que se enxergar. Você quem tem que enxergar. Nós somos membros e cada um tem a sua função e nem todos têm a mesma função. Não adianta você criticar o outro. Por que você não faz o que eu faço? Ué, você tem a sua função e eu tenho a minha função. Não é isso? Todos nós temos a sua função, né? Aí então, irmãos, o que o corpo precisa dessas funções? Quais são as funções vitais? Por isso que ele fala, versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, quando se trata das funções, ele começa pela função mais importante. Paulo começa com a função mais importante. Qual é a função mais importante, irmãos? É a profecia. A profecia aqui é profetizar. Muitos entendem profecia como predizer o futuro.
também possui esse significado, mas o significado principal de uma função no corpo de Cristo, irmãos, é alguém profetizar por Deus, alguém falar por Deus. Né? Se você, né, alguns, na própria versão Restauração, na nota de rodapé, deixa muito claro que essa profecia aqui não é a profecia de uma forma genérica, uma forma geral. A profecia aqui, irmãos, é falar por Deus debaixo da inspiração direta de Deus. Esse é o papel, irmãos, do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, ele fala, né, debaixo de uma revelação, não é isso? Deus então me encarregou de ser um dispensador da graça de Deus. E eu não falo por mim mesmo, eu falo segundo a revelação do mistério que o Senhor me dá. Então, como o corpo de Cristo, irmãos, consegue sobreviver, consegue viver, consegue ter direção, consegue se movimentar, irmãos, tudo depende da cabeça. E primeira coisa que a cabeça faz, irmãos, é usar a boca, usar a profecia, falar por Deus. Não é falar por Deus de uma forma genérica, é falar por Deus debaixo de uma inspiração direta de Deus, inspiração direta do Espírito Santo. Irmãos, esse ponto é muito importante, muito importante. Aí em seguida você vai ver, eu vou voltar para esse ponto. Aí em seguida ele fala, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério aqui é serviço. Né, principalmente os diáconos servem a igreja, né, se ministério, dediquemos ao serviço, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então nós temos quem profetiza, fala sob inspiração direta de Deus, inspiração direta do Espírito Santo, e nós temos quem ensina. Então você vai pensar que são duas coisas concorrentes. Não são duas coisas concorrentes. Se você for apelar também para a nota de rodapé, versão Restauração, você vai perceber que quem ensina, ele não ensina segundo o que ele quer. Essa pessoa que ensina, ensina de acordo com a palavra profetizada sob a inspiração direta de Deus. Então tudo tem uma linha, irmãos. Nós não temos 2, 3 frentes, não. Tudo tem uma linha, porque tudo sai da cabeça. Tá? E depois, tem mais ainda, ó. Ou o que exorta. O que exorta, ele exorta conforme quem profetiza, segundo a inspiração direta de Deus, e segundo quem ensina. Vocês entenderam? Então tem toda uma linha só. É um fluir só. Não tem 2, 3 funções concorrentes. Né? No meu ser aqui, irmãos, a cabeça que manda tudo. Não tem 2 ordens concorrentes. Por isso, irmão, na igreja também não tem, por isso que não há desordem na igreja. Mas, né, ó Senhor Jesus. Então, profetizar é falar por Deus, isto é, e há vários níveis de profeta, né? Por um lado, em 1 Coríntios 14, ali fala, todos podem profetizar. Eu vou ver aqui, ler para vocês. 1 Coríntios 14, versículos 3, né? Versículo 3 diz assim, mas o que profetiza, fala aos homens. Bom, primeiro Paulo fala assim, versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, né? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, o que é esse profetizar aqui? É falar por Deus. Falar por Deus.
né? Então, aí, versículo 5: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Por exemplo, quando vocês se juntam para fazer imersão, vocês pegam a palavra profética, começam a falar em imersão. O que vocês estão fazendo? Vocês estão falando uns para os outros, não estão? Vocês estão profetizando. Vocês estão usando a palavra de Deus para profetizar uns aos outros. E esse profetizar edifica. Esse profetizar consola, não é isso? É isso, né? Que fala. Esse profetizar exorta. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Então, a esse nível de profetizar, e todos os membros do corpo de Cristo têm que usar isso, tá? Que mais? Versículo 26, por exemplo, né? Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem ensinamento, né? Este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, mas seja tudo feito para a edificação. Aí no versículo 31, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Irmão, todos nós podemos profetizar e devemos profetizar para a edificação da igreja, para a exortação e para a consolação. Mas esse profetizar, irmãos, vem da mesma palavra profética, da mesma fonte, mesma origem daquele profetizar, debaixo da inspiração direta de Deus, da revelação do Espírito Santo. Sabe por que isso é importante? Porque, irmãos, essa inspiração direta do Espírito Santo, inspiração direta de Deus, que Deus dá através da revelação para o seu profeta, para falar com a sua igreja, irmãos, essa palavra dá direção para a igreja, não dá? 2 Pedro capítulo 1, não dá direção para a igreja? E não só isso, irmãos, essa palavra, quando dá direção, essa palavra traz a liderança do Espírito Santo na igreja. Acho que você nunca pensou assim, né? Irmão, quando você tem a palavra profética dando direção à igreja, isso significa que o Espírito Santo é líder, lidera a igreja. Você já deve ter lido alguns livros do Watchman Nee e tal, falando que a igreja precisa ter a autoridade do Espírito Santo. Mas de onde o Espírito Santo tem autoridade sobre a igreja? É na palavra profética, é no falar, na direção. Estou certo ou estou errado? Por isso, irmãos, então quando não tem mais a palavra profética, não tem mais a profecia, irmãos, aí para de ter a direção e para de ter a autoridade do Espírito na igreja. É isso que aconteceu nos quase 19 séculos de degradação da igreja. Vocês vão pensar, puxa, Pedro está muito caduco falando sempre sobre esse ponto. Irmão, esse ponto é essencial. Esse ponto foi o que trouxe a degradação da igreja, na falta desse ponto. Por isso, irmãos, o Espírito Santo precisa ter autoridade na igreja. Cristo precisa ter autoridade na igreja. Mas de que maneira o Espírito Santo tem autoridade na igreja? Pela palavra. E como você sabe que essa palavra vem dele? Para você obedecer como autoridade. Quando a palavra se confirma. Não é? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aí, irmãos, nós temos... Vou correr um pouquinho, espera um pouquinho só, né? Aí vamos para 1 Coríntios 12.
1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Eu vou ler de novo. Porque assim como o corpo é um, o meu corpo é um só, não é isso? E tem muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem ainda um só corpo. O versículo devia terminar assim: assim também com relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, mas ainda constituem um só corpo, assim é a igreja. Mas não, aqui fala, assim também é Cristo. Por que ele fala assim? Aí vem o que eu falei ontem. Irmãos, o que Deus está fazendo através do fluir do Rio da Graça para a sua igreja. O que Ele está fazendo? Está suprindo-nos com a sua graça. Está suprindo a sua igreja com o quê? Com a graça, com a vida, com os atributos divinos, né? Com a essência de Deus, que é luz, que é amor, né? Ele está enchendo a igreja com o quê? Com a palavra e com o próprio Cristo. Estou errado? Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E depois, em Efésios 3, ele fala: habite Cristo em vossos corações. Então, o trabalho que Deus está fazendo, dispensando-nos através da palavra, irmãos, primeiro para nos dar direção, nos dar autoridade da cabeça, autoridade do Espírito, e o que Ele está fazendo, irmão, o trabalho que Ele está fazendo com cada membro do corpo de Cristo. Ele está preenchendo cada membro do corpo de Cristo com a sua palavra, através da imersão, através de inculcar a palavra, e inculcando a palavra no coração de cada um, Ele está enchendo Cristo. Vai chegar um tempo, você fala: eu não sou mais eu, sou Cristo. Desculpe me falar assim, né? Porque não haverá mais judeu, não haverá grego, não haverá homem, não haverá mulher, tudo é Cristo, é tudo em todos. Esse é o desejo de Deus. Deus está colocando Cristo para habitar na sua mente, na sua emoção, na sua vontade. Vai chegar um dia, Ele vai preencher você com Cristo, até um ponto vai chegar na plenitude de Deus. Até que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. E nesse momento, irmãos, a igreja será Cristo. Vocês entenderam? Você hoje é um membro do corpo de Cristo, ainda não totalmente enchido por Cristo. Então hoje talvez não dá para dizer assim também com respeito a Cristo, mas estamos indo nessa direção. O Senhor está preenchendo você com Cristo. Está me preenchendo com Cristo. Através de quê, irmãos? Através da palavra. Por isso, como é importante a imersão na palavra. Ó Senhor Jesus. Versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Como é que a nós foi dado beber um só Espírito? Através da palavra. Estamos bebendo do Espírito, né? Através da palavra estamos comendo de Cristo, estamos bebendo de Cristo, estamos nos enchendo de Cristo, através da palavra de Cristo, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Não é um só membro. Se todos querem ser a mão, irmãos, não tem um corpo. O corpo não é só feito de um membro, o corpo é de todos os membros, né? Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você vai lá: mas eu gostaria de ser como aquele irmão, a função daquele irmão.
Eu não sou a função, não tenho a função daquele irmão, então não sou do corpo. Não é verdade. O Senhor te deu uma função. Cada um é importante no corpo. Irmãos, olha para mim, meu corpo, eu aprecio todos os membros do meu corpo. Eu valorizo cada membro do meu corpo. Cada membro do corpo para mim é importante. Né? Um dedão encravado, a unha encravada no dedão, né, amigo? Eu sei que você tem esse problema, né? Uma encravada no dedão, vou te contar. Te deixa tão desconfortável, não é isso? Só porque um membrozinho ali, tem uma unha ali, está machucando, irmãos, incomoda todo o corpo. Irmão, todos os membros são importantes no corpo, né? E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Puxa, o ouvido fala, eu gostaria tanto de ser olho, né? O olho é tão bonito, o olho enxerga colorido, né? Eu sou ouvido, o ouvido é feio, eu quero ser olho. Irmãos, não é você quem escolhe. Você sabia disso? Não é você quem escolhe, é Deus quem escolhe, né? Se todo o corpo fosse olho, nós seríamos um monstro, né? Já pensou? Todos os membros são olhos, né? Não, irmão, ninguém quer chegar perto de nós. Então, irmãos, se todo o corpo fosse olho, onde estaria ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Olha só o versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Não é sua opção, não é minha opção. Não é sua escolha, não é minha escolha. É Deus quem nos põe no corpo onde Ele quer. E Ele sabe o melhor. Não é isso? Por isso, irmãos, infelizmente, como na antiga Grécia, havia muitos filósofos, né, começaram a surgir muitos filósofos com belas filosofias de vida, né? E então os gregos estavam acostumados nas suas praças, que eles chamam de ágora, né? Que ali surgia de vez em quando um filósofo e pregava sua filosofia e levava atrás de si uns seguidores. Aí vinha outro filósofo, né, apresentava a sua linha filosófica e alguns gostavam da sua linha e eram seus seguidores. Assim funcionava na Grécia Antiga. Aí quando surgiu Paulo, irmãos, Paulo estava sendo usado como profeta de Deus. Paulo estava sendo usado, irmãos, como aquele que falava a palavra de Deus sob a inspiração direta de Deus, do Espírito Santo. Aí então vem algumas pessoas pensando que é assim no mundo, deve ser assim na igreja, então querem competir com Paulo. Irmãos, não é escolha do homem, não é opção do homem. Mesmo porque, não sei se você percebe em todas as epístolas de Paulo, ele quer mostrar, né, eu não sou merecedor de Deus ter me chamado para ser um pregador e para ser apóstolo. Eu mesmo sou menor de todos os santos. Ele não fala assim? Eu sou menor de todos os santos. Eu fui perseguidor da igreja. Noutro tempo, eu fui terrível. Eu coloquei homens e mulheres na cadeia, né? Eu não presto não, eu não mereço Deus ter me colocado no lugar de profetizar por Deus, sabe? Então, irmãos, quem geralmente é escolhido por Deus para essa função tão vital, geralmente esse membro não se julga suficiente para isso. E quando Moisés foi chamado no meio das sarças, vocês se lembram daquela história? Em Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 14, vocês se lembram quando, né, Moisés já tinha 80 anos de idade, apacentando ovelha de seu sogro, né, no deserto de Midian, e de repente ali ele estava num lugar, né, no monte de Deus, né, e Deus apareceu-lhe numa sarça. E quando Deus chamou, né, agora eu vou te enviar para falar com o faraó, para deixar ir o meu povo, para que o meu povo sirva
a mim no caminho de 3 dias pelo deserto. Aí o Moisés falou, não, peraí, eu não tenho mais mínima condição, né? Eu, quando tinha 40 anos, eu me achava capaz, mas agora não tenho mínima condição, eu sou pesado de língua, pesado de boca. Senhor, manda outro, não manda a mim não, eu não tenho condições. Irmão, geralmente as pessoas que o Senhor usa são pessoas que se julgam não ter condições de serem usados, né? Assim também Jeremias capítulo 1, quando ele foi chamado, Senhor, manda outro, eu não tenho condições. Irmãos, mas a opção não é do homem, a opção é de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso que, só que infelizmente entre os homens, como aquele que fala parece que tem uma importância maior, então todo mundo quer ser boca, todo mundo quer ter a função, né, de Paulo. Por isso que começaram a ter muita concorrência de quem fala, né? Irmãos, não é Deus quem escolhe, irmãos. É Deus quem coloca, não é opção do homem. Então, tanto é que isso está na carne do homem. Números capítulo 12, dá uma olhada. Números capítulo 12. Os próprios irmãos mais velhos de Moisés estavam duvidando que Moisés foi chamado para essa função específica, né? Capítulo 12, versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Parece que Moisés fez uma coisa errada, mas irmãos, aproveitaram de uma coisa que eles acharam que Moisés fez de errado, para o quê? Para um problema principal, para insatisfação no seu coração. Aí versículo 2, disse tudo, irmão, disse tudo, está bem exposto aqui. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Na igreja só tem um falar profético? Na igreja do Senhor só tem um canal que fala a palavra profética? Deus também não pode usar outros? Será que porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Eu, Miriam, e eu, Arão, também o Senhor tem nos usado para falar. E o Senhor ouviu isso. Aí versículo 3, interessante, fala, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Por que esse versículo está inserido aqui? Parece que não encaixa bem aqui. Sabe o que quer dizer isso? Irmão, quer dizer que Moisés nunca disputou esse lugar. Ele nunca lutou por esse lugar, porque ele mesmo queria refutar o chamamento de Deus. Irmãos, não queira você disputar esse lugar. É Deus quem coloca os membros, dispõe os membros, não é isso? Como lhe apraz. O que ele achar melhor, ele vai colocar. Cabe a nós, irmãos, obedecer, cabe a nós ser fiel, cada um de nós ser fiel daquilo que o Senhor me deu como função. O Senhor vai te abençoar. Pode ter certeza, pode abençoar. Você não tem ideia, você não tem ideia. Eu acompanhei o irmão Dog por todos os anos do ministério dele. Você não sabe que sofrimento tem quem está na frente. Leva pedrada, é crítica, maledicência, fala mal, né? Irmãos, ele sofreu perseguição, sofreu toda sorte de coisas. Vocês que não sabem dos detalhes. Eu falei para o Senhor, Senhor, longe de mim isso. Afasta de mim esse cálice, Senhor, se for possível. Eu falei para o Senhor mesmo, afasta de mim esse cálice. Eu ouvi o sofrimento do irmão Dong. Tudo recai sobre ele. Vocês inventam um grito de guerra que alguém não gostar, cai sobre mim. Vocês fazem alguma coisa que alguém não gostar, cai sobre quem está na frente. Não é mesmo, irmãos? Não é, eu não quero estar nesse lugar. Mas não tem opção. Não tem opção. Eu procuro só ser fiel ao Senhor. E por outro lado, irmãos, eu confio no Senhor. Ele me dá descanso.
porque Ele me prometeu isso. Eu falei para ele, não tenho condições não, dá para outro, eu não tenho condições não. Aí o Senhor me deu aquela promessa que eu já falei para vocês várias vezes, Êxodo 33. O Senhor prometeu para Moisés, essa promessa veio até mim, eu irei contigo, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Irmão, só isso é que me tranquilizou. Falei, Senhor, não me manda sair desse lugar não, e eu não vou não. O Senhor me deu essa promessa. Irmãos, por isso, irmão, não dispute. Apenas, irmão, aceite o que o Senhor colocar. E você vai ter bênção. Da mesma forma que uma mão é fiel na sua função, e uma boca é fiel na sua função, ele vai receber galardão. Não é? Não queira ser aquilo que você não foi colocado, né? Ó Senhor Jesus. Aí, né, o Senhor fala assim, versículo 6. Então disse para Arão, Moisés, para Miriam e Arão: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, quer dizer, além de Moisés, há profeta, há outros profetas. Né? Há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Não sei se vocês entenderam esse versículo. Eu também não tinha entendido até hoje. Mas de repente o Senhor me revelou. Irmãos, no tocante ao povo de Deus, que é a casa de Deus, ele só tem um servo fiel que toma liderança ali. Não é assim com meu servo Moisés, pois ele é fiel em toda a minha casa. Sobre profetizar, falar, o que Deus quer para a sua vida, irmãos, aí você pode falar à vontade, mas irmãos, para a direção para a igreja, Deus tem uma só fonte, Deus tem uma só linha de liderança. Não é assim, irmãos, com meu servo Moisés, pois ele é fiel em toda a minha casa. Vocês se lembram lá em Hebreus, o Senhor Deus, o autor de Hebreus falou a mesma coisa? Que Cristo, assim como Moisés era fiel em sua casa, Cristo, como sumo sacerdote, depois que subiu aos céus, né, como da ordem de Melquisedeque, ele é fiel na casa de Deus. Ele toma liderança. Ele tem, né, a liderança na casa de Deus. Então Moisés tinha liderança na casa de Deus no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, irmão, Deus também usa, né, pessoas específicas para dar liderança do Espírito Santo. Não é liderança de Moisés, a liderança de Deus através de Moisés, tá? Ó Senhor Jesus. Então a palavra profética, vamos lá. Vamos seguir a ordem aqui. Lembra do Números capítulo 9? Né? Vamos dar uma olhada. Número 9, já que estamos aqui em Números, né? Número 9. Irmãos, versículo 23, só para economizar tempo. Segundo o mandado do Senhor, o povo se acampava, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, né? Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Essa palavra, segundo o mandado do Senhor aqui, se vai no original, é a boca do Senhor. Então, segundo a boca do Senhor, o povo de Deus se movia, marchava, tinha uma direção, alguém dava a direção. Quem dava a direção? É o Senhor, é a boca do Senhor que dá a direção. E segundo o mandado do Senhor, o povo se acampava, parava. E quem dava essa ordem para o povo parar? É a boca do Senhor. E quem é a boca do Senhor? Quem é a boca do Senhor? Será que do céu aparecia uma boca grande assim, falando com o povo? Quem é a boca do Senhor? Né? Por isso ele fala assim: cumpriam o seu dever para com o Senhor segundo a ordem do Senhor. Essa palavra ordem, de novo, é a boca. Então, né, segundo a boca do Senhor,
por intermédio de Moisés. Então Moisés era o canal para representar a boca de Deus, para dar ordem para o povo de Deus. Por isso, irmãos, com relação ao povo de Deus, com relação à igreja, Deus tem uma direção só. Deus tem um falar só. A boca de Deus é representada por esse canal. E esse canal, irmãos, eu vou repetir, não é só individual. Esse canal tem uma procedência individual, mas ele tem uma extensão coletiva. Graças a Deus, irmão, nós temos muitos que são profetas em cada região da obra aqui. Muitos irmãos aqui são profetas. Esses profetas são a extensão da boca do Senhor, só que eles falam o que a boca do Senhor falar. Nós somos um, não se acrescenta nada, nem se tira nada, né? Isso mesmo transmite, 2 Timóteo 2,2, isso mesmo transmite, né, a homens fiéis e idôneos, que são capazes de transmitir a outros também de uma forma fiel. Irmãos, esses fazem parte dessa boca coletiva. Nós temos vários irmãos que são profetas em várias regiões da obra, para levar essa palavra, irmãos, para toda a terra. Graças ao Senhor. Então essa palavra, irmãos, e hoje, quem é que fala, irmãos? No Antigo Testamento Moisés era a boca do Senhor. Hoje, quem que fala? Hebreus capítulo 1. Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1. Ainda vou falar a parte histórica, mas vou ser bem rápido, tá? Capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado, irmãos, Deus sempre tem falado. Quando Deus fala, a obra de Deus se faz, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, quando chegou na época do Novo Testamento, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, Deus tem falado pelo Filho e continua falando pelo Filho. Por isso, irmãos, quem fala, apóstolo Paulo, ele fala: eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Quem manda, irmãos, é Cristo. E quem fala é o Filho, não é o homem. Quem fala é o Filho, só que através do canal de um homem, tá? Nós estamos hoje nesse ponto. Assim como, irmãos, Jesus, quando estava na terra, ele não falava suas próprias palavras. Ele não tinha direito de falar. João 14, dá uma olhada, João 14. Ele não tinha direito de falar suas próprias palavras, assim como, né, um profeta usado por Deus, sob inspiração direta de Deus, não fala suas próprias palavras, né? Jesus era assim. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Não, perdão. João, como é que é? Não, versículo 10, né? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A palavra que Jesus falava não vinha dele. As palavras que Jesus falava vinham do Pai. E quando Jesus falava, a obra do Pai é feita. Irmãos, é isso que está acontecendo hoje. O Senhor usa a palavra, né, para falar a palavra, e ele inspira os seus profetas. No capítulo 15 ainda, capítulo 15 ainda de João, versículo 20. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho
de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então é o Espírito da verdade hoje, o Espírito, irmãos, que inspira, que manda hoje, né? que tem autoridade sobre a igreja. E só para ler o 2 Pedro 1, que eu mencionei rapidamente, só para vocês não saírem daqui sem esse versículo, 2 Pedro capítulo 1, diz o quê? O Senhor Jesus. Versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, enquanto o Senhor não vier na sua segunda vinda, a estrela da manhã não chega, amanhã não chega, nós estamos no meio de uma escuridão. Nós vivemos numa noite de densas trevas. Irmão, na noite escura, Jesus ainda não veio, não tem a estrela da manhã para nos iluminar. Nós somos iluminados pelo quê? Quem é que nos dá direção no lugar escuro? Graças a Deus, irmão, nós temos a palavra profética. A palavra profética é como uma candeia, como uma lâmpada, né? Que acende diante de nós e nos dá direção. Opa, é por aqui. Vamos seguir essa candeia, porque quem segue a palavra profética, quem segue essa candeia, sabe aonde vai chegar? Vai chegar no amanhecer. A estrela da manhã, da alva, vai nascer no seu coração. Não é maravilhoso? Então, quem segue a palavra profética vai chegar lá, vai encontrar no amanhecer, vai encontrar a vinda do Senhor já, né, uma vinda secreta do Senhor. Somente os vencedores têm esse privilégio. Por isso, os vencedores seguem a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou falar um pouco da parte histórica, tá bom? No século II, no segundo século, com a morte de João, não surgiu nenhum apóstolo para dar direção à igreja. Acabou a candeia, acabou a palavra profética. Não surgiu um apóstolo para dar direção à igreja por meio da palavra inspirada pelo Espírito. Então, eles inventaram um meio para a igreja não ficar sem liderança. Imagina só, irmãos, até quando tinha a palavra profética, de quem era a liderança? Liderança do Espírito, não é isso? Claro, por meio do apóstolo. Paulo fala, né, Deus tem dado para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos. Os apóstolos lideram, mas os apóstolos lideram por meio de quê? Por meio da palavra profética, né? E é inspirada pelo Espírito Santo. Então é a autoridade do Espírito Santo por meio da palavra profética. Então, quando você cessa a palavra profética, cessou a liderança, cessou a direção. Irmãos, olha que terrível é não ter direção. Imagina nessa conferência, aí saindo daqui, a gente não sabe qual direção tomar. Não dá um desespero? Você não sabe para onde seguir? Irmão, graças a Deus nós temos uma direção. A palavra profética nos dá direção. Puxa, como isso é um grande alívio para nós, né? Ó Senhor Jesus. Então, aí que aconteceu? Os pais apostólicos, assim chamados pais apostólicos, só para você se acostumar com esses termos, os pais apostólicos eram chamados assim, aqueles que tiveram algum contato com os apóstolos do primeiro século. Vocês entenderam? Ou eles serviram juntos, ou eles passaram algum tempo com os apóstolos. Então são chamados de pais apostólicos. Então, o que eles fizeram? Eles então fizeram uma proposta. Já que nós não temos direção do Espírito, como é que a gente vai fazer? As igrejas não podem ficar sem direção. Então eles propuseram o governo dos bispos. O que quer dizer isso?
esse é o episcopado, é o primeiro episcopado que surgiu na igreja. Isto é o quê? Então eles falaram, então nós vamos ter que sentar, a liderança das igrejas tem que sentar junto para a gente definir a direção das igrejas, já que não tem a palavra profética, né? Então, reunir todos os, porque Paulo havia ensinado, quem está à frente das igrejas, além dos apóstolos, irmãos, eram os presbíteros. Como reunir todos os presbíteros de todas as igrejas para definir a direção da igreja? Irmãos, é muito complicado isso. Logisticamente, é muito complicado. O que eles inventaram? Eles inventaram que entre os presbíteros de uma cidade, vamos eleger uma liderança, seja um ou alguns, né? Aí eles chamaram de bispos, como se os bispos estivessem acima dos presbíteros, e não é assim na palavra de Deus, né? Vocês podem ver isso em Atos capítulo 20, eu vou mostrar para vocês. Atos capítulo 20. Quem eram os presbíteros? Versículo 17. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, tá? Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, né? Aí então, no versículo 28, Paulo diz para esses presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quer dizer, ele chamou os presbíteros de Éfeso para Mileto, e lá ele falou: vocês são o quê? Os bispos que o Espírito Santo constituiu para vocês pastorearem o rebanho de Deus em Éfeso. Então, quem são os presbíteros ou anciãos? São as pessoas que relativamente, dentre os santos daquela cidade, mais maduras. Então, por isso são chamados de anciãos, presbíteros. E por que eles são chamados de bispos? Bispo é episcopo em grego. Epi é sobre, scopo é visão, é olhar, é supervisão. Bispos tem uma função de supervisionar a igreja, supervisionar o rebanho de Deus. E presbítero é a sua pessoa, é mais madura dentre os santos. Então é a mesma pessoa, presbítero e bispo. Só que eles inventaram, né, essa hierarquia, que os bispos são superiores aos presbíteros. Irmãos, isso acabou de danificar. Aí surgiu a primeira noção de hierarquia na igreja. Aí os bispos se tornaram uma categoria em hierarquia superior aos presbíteros. Irmãos, isso é semelhante ao que eu falei ontem. O problema do homem, em Mateus 18, lembra que eu falei Mateus 18? No começo, versículo 3, os discípulos estavam disputando quem era o primeiro. O homem natural ama a primazia. O homem natural ama o primeiro lugar. O homem natural ama o poder, ama lugar diferente. Irmãos, infelizmente, esses homens criaram a hierarquia, aí danificou. Aí não parou mais. Tá? Então, ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, aí surgiu a obra dos nicolaítas, tá? Eu já falei isso numa mensagem, não é isso? Dá uma olhada em Apocalipse 2. Senhor Jesus. Apocalipse 2. Para a igreja em Éfeso, eles ainda não tinham permitido entrar esse conceito. No capítulo 2, versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tá?
Aí no capítulo 2 ainda, no versículo 15, outro sim já para a igreja em Pérgamo, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aí já se tornou um ensinamento. Que é nicolaíta? Nico. Quem gosta de usar aquela... O jovem gosta de usar aquela marca Nike. Hã? A Nike vem do Nico. Nike vem do Nico. E o Nico tem um significado de vitória e tem um significado de domínio sobre. Né? Então, nicolaíta e laíta significa o povo comum, povo leigo, tá? Um povo comum. Então, é um grupo de pessoas que domina sobre o povo comum. Então, surgiu uma categoria superior em hierarquia que não tem na Bíblia. Tá? E com isso, irmão, o que aconteceu? Não bastasse a ausência da liderança dos apóstolos por meio da palavra profética inspirada pelo Espírito, porque não tinha. A adoção de hierarquia trouxe severos danos à igreja. Os chamados pais apostólicos logo se afastaram do ensinamento dos apóstolos, a eles confiado, esquecendo-se por completo o governo do Espírito Santo na igreja. Irmão, isso é sério, sério. Quando a igreja não tem mais a liderança do Espírito Santo por meio da palavra profética, irmão, acaba tudo. O clero, porque surgiu o clero, né? Um grupo de pessoas superiores, o clero passou a ter altos privilégios, exigia cada vez mais honras, e a concessão de supremo lugar aos bispos. Os bispos reivindicando sempre lugares melhores, né? O poder com seus consequentes privilégios, os títulos e a autoridade foram as armas de Satanás, que Satanás usou para destruir a natureza celestial e pura da igreja. E pois esses sempre exerceram um grande fascínio sobre a fútil natureza humana. A natureza humana, irmão, caída, gosta dessas coisas. Por isso, irmãos, você pode ver que as pessoas que causam problema à igreja, geralmente ele tem insatisfação por trás e geralmente ele tem ambição escondida por trás. E a ambição não satisfeita. Queria ter cargos na igreja, queria tomar lugar na liderança e não lhe deram. Então ele fica insatisfeito e primeira oportunidade que surge, ele se rebela, ele é contra. Irmãos, infelizmente, homem tem essa tendência. Gosta de privilégio, gosta de poder, gosta de cargos. Irmãos, Deus nunca distribuiu cargo na igreja. Ó Senhor Jesus. Resumindo a história da igreja até o período da igreja em Tiatira, a hierarquia se desenvolve, uma história longa, não tenho tempo de falar tudo, mas eu resumi, bem resumido, a hierarquia se desenvolveu até o governo papal sobre a igreja. De bispos, começando a disputar entre o bispo quem é maior. Aí então, irmãos, surgem os arcebispos. Aí, entre os arcebispos disputam também quem era o maior. Aí surgem os cardeais. Aí entre os cardeais disputam quem era maior, irmãos, surgem os papas. Não era só um papa. Aí depois entre os papas também disputavam, irmãos. Aí no fim virou todo um sistema papal já instalado na igreja em Tiatira. Por isso, irmãos, a igreja de Tiatira foi comparada à mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, isto é, reivindica agora que ela é aquela que fala por Deus. Que blasfêmia, né? E aqui em Atos capítulo 2, versículo 20, né? Dá uma olhada, versículo 20. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos.
Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. É terrível o que essa mulher Jezabel fez durante o período do tempo da igreja em Tiatira. Muitas coisas ocorreram, só de ouvir, irmão, arrepia todos os seus pelos. A crueldade, mentira, sabe? Ó Senhor Jesus. Então é como em Mateus 13, versículo 33, aquela mulher que pôs um pouco de fermento em 3 medidas de farinha. Irmãos, a igreja é massa pura. É farinha de trigo puro. Cristo é o grão de trigo, e nós somos os muitos grãos que nasceram dele. Irmão, a igreja é farinha pura, massa pura. Só que essa mulher Jezabel colocou um pouco de fermento. E um pouquinho de fermento, irmãos, leveda toda a massa. Levedou toda a massa, né? Então, irmãos, esse fermento são os ensinamentos malignos, heréticos e pagãos, foram adicionados à palavra de Deus. Também ela é a grande meretriz com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Isso está em Apocalipse 17, dá para você dar uma olhada? Apocalipse 17, versículo 1. Ronaldo, ainda tem um tempinho, não? Versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Irmãos, essa mulher, durante a época da igreja de Tiatira, se enriqueceu tremendamente, juntamente com os reis da terra. Eles eram coniventes, né? Por exemplo, os reis da terra taxavam impostos, né, também para a igreja em Tiatira. Eles enriqueceram juntos. Um aproveitou-se da influência do outro. Você entendeu? Então, tudo isso será cobrado. Tudo isso será cobrado. Deus não vai deixar passar assim, não, tá? E muitos, por amarem a palavra pura de Deus, irmãos, lutavam pela verdade contra os erros dessa igreja, como os albigenses, e eu falei um pouco sobre isso no passado, os habitantes da cidade de Albi, na região de Languedoc, no sul da França, também os seguidores de Pedro Valdo. Este merece a nossa atenção. Pedro Valdo, da cidade de Lyon, França, eles foram grandemente perseguidos e covardemente mortos, cruelmente mortos, taxados como hereges, né? E pelo exército do papado, chamado pela cruzada contra os cristãos e pela Inquisição que se seguiu em seguida. Eles ousaram, porque é um povo que ousou questionar a autoridade e a infabilidade da hierarquia do Papa, da hierarquia papal. Irmãos, foi uma coisa terrível. Os valdenses, o Pedro Valdo, ele foi o iniciador da colportagem. Nossos colportores, irmãos, vieram graças a ele. Cou, de onde vem a palavra cou? O que é cou em francês? É o pescoço. Então, e o porte é algo que você carrega, que carrega coisas. É uma bolsa, né? Então é como se você tivesse uma bolsa com uma alça que você pendurava no pescoço.
E eles colocavam dentro da roupa essa bolsa pendurada no pescoço, onde Pedro Valdo, em Lyon, ele contratou tradutores da Bíblia, traduziram a Bíblia de latim para a língua local deles, para francês, mas era franco-provençal, tá? Então, irmãos, ele mandou traduzir os 4 evangelhos e mandou traduzir alguns outros livros da Bíblia, e o povo tinha cópias, eles tinham cópias né? Eram tudo manuscrito, era tudo copiado na mão. E eles colocavam essas cópias, irmão, dentro do quê? Dentro de uma bolsa que eles carregavam pendurado pelo pescoço. Só que ficava escondido dentro da roupa. Então eles eram comerciantes de roupas. E quando saíam de 2 em 2 para fazer comércio, na verdade, a intenção deles era pregar o evangelho. E quando percebia que as pessoas estavam debaixo da ignorância quanto à palavra de Deus, viviam debaixo da superstição levantada pela igreja em Tiatira, irmãos, eles passavam a palavra de Deus, eles liam a palavra de Deus. Irmãos, muita gente foi levada à salvação. Eles são precursores dos nossos comportores. Hoje nós estamos na rua para quê? Para levar a revelação da palavra. Hoje a Bíblia, todo mundo tem a Bíblia. Mas quem entende a Bíblia? Poucos. Nós estamos levando através dos nossos livros, irmãos, a revelação da palavra. Então nós somos os valdenses de hoje. Nós somos os colportores, né, de hoje, tá? Mas eles foram covardemente exterminados. As suas propriedades foram tomadas pela hierarquia papal, né? Então, irmãos, foi um tempo, eu não tenho tempo de descrever, foram horríveis, famílias destruídas, sabe, sangue, né? Sangue por todo quanto é lado, queimados vivos, queimado numa estaca, sabe, eram coisas, torturas e mais torturas. Eles eram tidos como hereges da igreja, tá? Bom, o ensinamento de Jezabel, tá, que tem a presunção de ser a profetisa, seduz os seus servos a praticarem a prostituição, né? Então, irmãos, por exemplo, algumas coisas, eu vou só mencionar algumas coisas para vocês saberem o que essa mulher profetisa pregava, né? Ó Senhor Jesus, vocês já ouviram sobre os sacramentos da igreja de Tiatira? Já ouviram falar sobre sacramentos? São regras definidas, né? Infelizmente, por meio dessa profetisa Jezabel. Irmãos, por exemplo, hoje nós não partimos do pão aqui. O Gabriel ainda falou sobre temos sobre a mesa 2 elementos. Quais são os 2 elementos? O pão e o cálice. Então, eles inventaram, o ensinamento de Jezabel inventou, que quando um sacerdote do meio deles tomam o pão e fazem, né? Aqui, ó, eu anotei aqui, ó. E chama-se isso a doutrina de transubstanciação. Transubstanciação. O que quer dizer isso? É uma heresia que afirma que quando o sacerdote toma os elementos da ceia, quando toma o pão e o vinho, e pronuncia as palavras de consagração, que eles sabem de cor, quando pronuncia, eles se transformam, se transubstanciam verdadeiramente no corpo de Cristo e verdadeiramente no sangue de Cristo. E o povo acreditava naquilo. Pela superstição, eles iam para participar da Eucaristia, esse é o nome da Eucaristia, e para receber aquele pão que é a carne de Jesus, e receber daquele vinho que é o sangue de Jesus, que só o sacerdote tinha autoridade de transformar. Irmãos, isso é pura mentira, né? E criaram, vou ler algumas coisas só para vocês aqui. A doutrina do purgatório é outra coisa terrível, né? Eles inventaram que
existe um estado intermediário entre o céu e o inferno. E essa igreja em Tiatira, o ensinamento de Jezabel, ensina o seguinte: o dia que você for excomungado pela igreja, você vai para o inferno direto. Você não tem salvação. Só quando você estiver em comunhão com essa igreja, você ainda mantém a salvação e você tem esperança de ir para o paraíso, para o céu. Então eles morriam de medo de ser excomungado. Isso até os reis eram detidos nas mãos deles por causa desse medo de ser excomungado. Quem quer ser excomungado e ser mandado direto para o inferno, né? Então era mantido sob superstição e ignorância. Tá? Então eles tem um lugar intermediário entre o céu e o inferno, chama-se purgatório. Que quer dizer o quê? Quer dizer que você é alguém, se você não foi excomungado, né, pela igreja, você ainda tem chance de ir para o paraíso, para o céu. Só que antes de ir para o céu, você ainda tem muitos pecadinhos. Esses pecadinhos, né, depois que você morrer, você vai passar por esse lugar intermediário chamado purgatório, e ali tem um fogo que vai fazer você sofrer para você purgar todos os seus pecados para depois ir para o céu. Olha que coisa mentirosa, né? E sabe tudo isso aqui é para quê? Para manter você com medo. Por isso, irmãos, quando Martinho Lutero veio reformar, irmãos, que a justificação não é por fazer essas coisas todas, não. Não é pagar penitência, não é pagar por isso, porque, irmãos, isso acaba tudo sendo pago. No fim, irmãos, acaba sendo tudo pago. Como é que você vai livrar do sofrimento do purgatório? Você quer diminuir um pouco o sofrimento do seu purgatório? Como é que você faz? Você tem que pagar penitências. As penitências vêm em forma de quê? Vêm em forma de jejuns, vigília, como é que é? Procissão, rezar isso, rezar aquilo, tal, e pagar em dinheiro. E alguns mais ricos não querem pagar em penitências, eles podiam pagar em dinheiro. Irmão, tudo isso era receita para entrar para a igreja. Irmão, isso é coisa feia demais, muito feia demais. E, né, aí chegou até um momento, irmãos, que o Papa vendia como é que é? Indulgência papal, né? Quer dizer, o Papa então tinha autoridade, né, de mandar você direto para o inferno, ou mandar você direto para o céu, ou você vai passar por leves sofrimentos no purgatório e você vai entrar no paraíso, ou alguns que pagassem mais dinheiro ia direto para o céu. Irmãos, era um abuso da ignorância do povo. Isso então, irmãos, suscitou um sentimento de revolta para um ou outro que começaram a ganhar um pouco de luz, né? Eu vou contar depois essa história depois. Isso é apenas, irmão, para vocês terem uma ideia, para que ponto, irmãos, Satanás levou a igreja. Era das trevas. Tudo isso, irmãos, é por ausência da palavra profética. Eu quero que você valorize a palavra profética. Você louve a Deus, irmãos, hoje nós temos a palavra profética. É por isso que Satanás quer atacar a palavra profética. Será que vai nos levar de volta para essa escuridão? Vai nos levar de volta sem direção? Não, porque ele tem medo, irmãos, de perder o seu reino. Irmãos, mas ele vai perder. A palavra profética vai nos levar a vencer. Nós vamos, irmãos, conquistar esse território para Deus, através da pregação do Evangelho, através da igreja. Irmão, nós vamos fazer Cristo encabeçar todas as coisas, né? E por meio do corpo de Cristo, Ele vai, irmãos, né? Ele vai vencer aqui na terra, e Deus está formando um grande exército de jovens santos, começando pelos nossos adolescentes, os nossos jovens, né? E todos os irmãos estão bem dispostos a entrar nessa luta, irmãos, pregando o Evangelho na rua, fazendo comportagem,
cuidando das pessoas e seguindo a palavra profética. Amém. Que o Senhor possa nos fazer, irmãos, avançando como exército vencedor até aquele dia. E ao vencedor, o Senhor nos dará galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos. Senhor abençoe vocês. Amém.